Olá, amigos do Spook Houses, Casas Assombradas, aqui é o Rodrigo e trago a vocês um dos assuntos mais polêmicos e questionados sobre o que realmente encontra-se por detrás do apocalipse. Antes de começar, gostaria de pedir para que curtam a página do Spook Houses, Casas Assombradas no Facebook, que se inscrevam e curtam nosso canal no YouTube para que possamos trazer a vocês um conteúdo de qualidade. Assim, sentem-se, acomodem-se e se preparem para muitas descobertas interessantes e bons sustos a todos. Chegamos assim ao fim de nossa apresentação da literatura apocalíptica e de seus principais temas. Gostaríamos de terminar esta apresentação panorâmica da temática da mesma forma como a começamos, ressaltando a importância do pensamento apocalíptico até a atualidade, enfatizando que o tema não pertence apenas ao mundo antigo, como uma peça de museu, mas que se reflete em diferentes momentos da história e na sociedade contemporânea. As crenças no final dos tempos, nos pretendentes messiânicos e nas viagens em revelações celestiais seguiram ecoando nos mais diferentes grupos religiosos, na produção dos artistas visionários e na cultura popular, na criação de utopias escatológicas. O mundo medieval, em especial, foi pautado pela expectativa da vinda do milênio, antecedida do anticristo e de suas ameaças. Em momentos cruciais da história, como na virada do ano 1000, por exemplo, aumentaram as especulações de que o final estava chegando. Estas esperanças se manifestaram de diferentes formas, muitas vezes acompanhadas de simbologia bizarra e de práticas fanáticas. Em situações de extrema opressão e alienação, comunidades inteiras revisitaram o Apocalipse e reavivaram o seu modo, sua forma dualista de entender o mundo. A ideia da vida em sofrimento como um martírio e a esperança na transformação radical de todas as coisas. Ofereço aqui, em estilo apocalíptico, minhas 7 chaves para ler o Apocalipse e apocalíptica na história da cultura, das crenças e da arte. São aproximações às formas como os apocalipses encontraram sobrevida na imaginação das pessoas. Esta é a minha seleção, mas outros poderiam, e com razão, escolher exemplos diferentes. Meu desejo é que as chaves hermenêuticas que ofereço a seguir aguçem a curiosidade do leitor a rastrear traços desta forma marcante de lidar com o mundo, a história, o sagrado, nos legaram os apocalipses judaicos e cristãos. Não temos pretensão de expor os pensadores e artistas escolhidos com profundidade, mas queremos apenas extrair deles ideias para se pensar o Apocalipse. Bom, Aurélio Agostinho, bispo de Hipona, que viveu entre 353 a 430, é um dos mais importantes pensadores da história do cristianismo. Nele se inspirou tanto a teologia medieval católica como a dos teólogos da Reforma Protestante do século XVI. Ele foi um dos primeiros a sistematizar dogmas centrais do cristianismo, como o conceito de revelação e a trindade, bem como um tema que nos interessa em especial: a relação entre o reino de Deus e a história. Agostinho era crítico dos grupos cristãos que consideravam que o final dos tempos profetizados no Apocalipse de João, na forma de um milênio ou o reino dos 1000 anos, aconteceria no futuro e na história. Agostinho rebateu essa ideia em sua obra A Cidade de Deus, em que afirma que há na história, ao mesmo tempo, uma cidade de Deus e uma cidade do mundo ou cidade do diabo. Elas coexistem em tensão uma contra a outra, mas cada uma é ambígua dentro de si mesma. A cidade de Deus, onde está situada a igreja, é governada por Deus por meio das hierarquias eclesiásticas e por meio dos sacramentos. No entanto, ela também tem suas limitações, pois é um corpo misto, ou seja, com elementos divinos e verdadeiros, mas também sujeita a falhas por causa da cooperação humana. Mas o reino de Deus, aguardado pelas seitas da igreja antiga na forma de 1000 anos, jamais aconteceria. É a nação da igreja no mundo, por meio de suas hierarquias, que ele já se efetiva. Do outro lado está a cidade do diabo, com seus governantes humanos, sua arbitrariedade e tirania. Eles são maus e resistem ao mundo divino, mas quando as autarquias seculares atuam com justiça, elas estão de forma ambígua, limitando o poder demoníaco no mundo. Como consequência dessa teologia da história, enfaticamente dualista, Agostinho negava qualquer terceiro reino, um reino dos 1000 anos. Cristo governa o mundo por meio das autoridades de sua igreja e desta forma ele se faz presente no mundo. Anunciar um reino futuro e distinto do da igreja da história era, para Agostinho, uma heresia. Joaquim de Fiore.
cerca de 1135 a 1202. Era abade do mosteiro na Calábria, sul da Itália, e se destacou por defender e sistematizar outra forma de compreender a relação entre o Apocalipse e a história. Enquanto em Agostinho a Igreja representava o último estágio da história e sua hierarquia, e sacramentos eram a verdadeira realização do reino de Deus, Joaquim de Fiore defendeu a ideia de que o milênio aconteceria no mundo e no futuro. Por detrás dessas diferenças dogmáticas há uma compreensão da história antagônica. Segundo de Fiore, Deus se manifestou e atuou no mundo de 3 diferentes modos, ou dispensações. A era do pai, de Adão a João Batista, a era do filho, de Uzias, rei de Israel, até o ano de 1260, e a era do espírito, do século VI, com o surgimento do monasticismo ocidental até 1260. Como podemos ver, esses períodos se sobrepõem em alguns anos, o que indica que o essencial numa dispensação está sendo gestado na anterior. E todo o esquema da história tem como fundamento a Trindade. O período da plenitude é do espírito, marcado pela contemplação e pelo retiro monástico. Se, por um lado, no período do filho, marcado pela igreja e pelos sacramentos, a hierarquia era importante, no período do espírito a marca principal será a autonomia que deriva da iluminação, pois todos os indivíduos terão o espírito dentro de si. Vemos assim que a igreja, assim como seus dogmas e sacramentos, tem um papel limitado e relativo, pois o destino da hierarquia será o de se tornar monasticismo contemplativo. A verdade será alcançada intuitivamente por qualquer pessoa na era do espírito. Como podemos ver, as ideias de sistematizarem em Joaquim de Fiore serviram de inspiração para os movimentos e seitas revolucionárias, anabatistas e milenaristas, no período medieval e, por que não dizer, em grupos religiosos até o fim dos dias de hoje. Uma diferença entre Agostinho e de Fiore, se para o primeiro não há nada mais de espera na história, cabendo o fim apenas a um mundo transcendente, para o segundo milênio acontecerá na Terra, na história. Nesta breve exposição, muito simplificada, fica claro porque as igrejas católicas, reformadas, protestantes baseiam seus sistemas doutrinários e forma de compreensão da história na teologia de Agostinho. E também deve ficar claro porque movimentos monásticos como os franciscanos do período medieval ou grupos da Reforma Radical da Alemanha no século XVI preferiram pressupostos de uma teologia da história mais ao gosto de Joaquim de Fiore. Hieronymus Bosch viveu na Holanda cerca de 1450 a 1516. Apesar de ter vivido num período que testemunha produção artística renascentista, sua obra se apresenta a todos nós como um grande enigma. Bosch não era apenas um grande mestre da pintura, mas tinha uma linguagem muito peculiar. Em alguns aspectos era inovador, uma espécie de precursor de formas ainda para desenvolver, como sua linguagem quase surrealista. Mas, apesar disso, Bosch era um homem medieval, sua obra marcada por uma profunda consciência de que o mundo é habitado por demônios e o ser humano, a cada passo, está à beira do pecado, da morte e do juízo divino. Ao ser humano cabe, em meio de tantas tentações e perigos, olhar para os céus, para o exemplo dos santos, para as exortações divinas. Ele privilegia temas bíblicos, sobre os quais pintou verdadeiras obras-primas, mas aí também Bosch é um enigma. Em sua apresentação de cenas bíblicas, ele insere um olhar visionário, cujo resultado é uma obra que parece ser precocemente surrealista. Além de cenas da vida de Cristo, como o carregar da cruz ou a apresentação de Jesus já condenado à multidão, ecce homo, ele tinha predileção por cenas relativas à criação, ao juízo final e à felicidade eterna, cenas do Apocalipse, portanto. A forma com que Bosch o fazia lembra um dos princípios da própria literatura apocalíptica. O tempo primordial está relacionado ao tempo final, ou seja, a origem da entrada do mal no mundo é descrita ao lado de cenas em que o juízo final e o inferno são representados. A origem de todo mal se encontra na desobediência de Adão e Eva e na consequente invasão de demônios no mundo dos humanos. Esses demônios, por sua vez, infligirão aos humanos terríveis castigos. Uma das obras mais fascinantes de Bosch é seu tríptico, uma obra em 3 partes, com um painel central e 2 laterais, ou Triptych of Garden of Earthly Delights. Nele, Bosch mostra o paraíso terreno à esquerda, o Jardim das Delícias ao centro e, por fim, o inferno à direita. Comecemos observando que as 2 laterais correspondem ao tempo primordial e ao tempo escatológico, ou seja, ao tempo da criação e ao tempo do juízo. É como se os quadros mostrassem de onde saiu a humanidade, da bênção paradisíaca no Éden, quando os seres humanos se encontravam em harmonia com os animais e consigo mesmos, sem culpa, de forma que estavam nus, sem qualquer vergonha, devido à ausência de pecado.
No inferno, as pessoas são tomadas, devoradas e envolvidas por seres demoníacos. Seu caráter demoníaco é representado pelo hibridismo, ou seja, são seres com características mistas de vários animais existentes. Outros demônios têm a aparência de animais fantásticos e bizarros. Aqui também temos uma forma apocalíptica de lidar com a realidade. Ela subverte as relações que consideramos normais e usa de adaptações e transformações das coisas para expressar o que deseja. Nesse caso, o caos. Bosch expressa o caos infernal com seus demônios monstruosos, com cara de ratos, peixes, pássaros, etc. O maior mistério dessa obra encontra-se no painel central, o Jardim das Delícias. Ali vemos muitas pessoas brincando sem pudor com a natureza, com frutas animais e com seus próprios corpos. Há procissões de pessoas cavalgando cavalos, veados ou habitando frutas e flores exóticas. Perguntamos, é o Jardim das Delícias uma representação do paraíso? Esta é uma das respostas adotadas, talvez a mais famosa. Por outro lado, há historiadores da arte que veem nesta representação mais uma expressão de punição e desgraça do que a salvação. É como se Deus entregasse as suas próprias paixões. O tríptico teria, assim, a sequência paraíso, devassidão e inferno. O Jardim das Delícias seria a anticâmara do inferno. Se essa interpretação estivesse correta, os prazeres representados do jardim não são prazeres paradisíacos, mas prazeres que correspondem às paixões humanas. O contraste com a quietude e ordem da cena do paraíso terrestres parece indicar isso. O Jardim das Delícias seria a bela máscara que disfarça o pecado e a ação demoníaca no mundo. Mas, por outro lado, leitores contemporâneos tendem a ver no jardim realmente uma representação ousada do paraíso. Corpos nus brincando com outros corpos, a natureza e os seres humanos vivendo numa harmonia aparentemente indestrutível, em que sabores e formas exóticas dominam a cena. A obra de Bosch mostra um pouco da linguagem visionária ou onírica dos apocalipses e os adapta ao seu mundo medieval, tomado pelo medo do pecado e dos demônios. Mas assim como os apocalipses, a obra de Bosch é aberta para a interpretação das sensibilidades de leitores de outros tempos. Assim, o que poderia ter sido uma representação degradante de paixões humanas no Jardim das Delícias, para o leitor contemporâneo seria uma representação dos prazeres paradisíacos. Albrecht Dürer, 1471-1528, foi um importante pintor alemão e expoente do Renascimento do norte da Europa. Revolucionou as técnicas de gravuras impressas, assim como a pintura de retratos. Sua arte é uma das nossas 7 chaves para ler o Apocalipse devido à publicação intitulada Apocalypsis con Figures, Apocalipse com imagens, na qual ele fazia acompanhar o texto dos Apocalipses de João de ilustrações. Estas ilustrações se tornaram famosas e moldaram, de certa forma, a imaginação de muitos leitores da Bíblia ao longo dos séculos. Mas as figuras de Dürer eram apenas inocentes ilustrações? Reproduziam apenas a mensagem dos textos bíblicos de forma edificante? No Apocalipse con Figures, ele fazia acompanhar o texto bíblico que fazia nas páginas à esquerda com as ilustrações à direita. Segundo a importância do lado direito para o mundo medieval, podemos supor que às figuras era dada especial importância. É como se as figuras oferecessem as chaves pela qual os textos deviam ser interpretados. Em sua literatura do Apocalipse, Dürer oferece tanto boas ideias sobre como interpretar o texto, como mostrava importantes alterações que referenciais do seu tempo podiam sugerir à literatura. Por exemplo, na ilustração da abertura do Apocalipse, intitulada O Martírio de São João, vemos João, o apóstolo naquela época, se considerava como o mesmo João, autor do Apocalipse, sentado numa enorme tina, com postura de piedade e oração, olhando para os céus enquanto um verdugo joga sobre seu corpo azeite quente. Diante dele está o imperador Domiciano, do primeiro século, vestido como um regente turco. A ameaça turca sobre a Europa ainda se fazia ressoar. É curioso que o Apocalipse de Dürer começa com uma imagem que não faz parte do livro. Afinal, o Apocalipse nada conta sobre o martírio de seu autor. De onde ele tirou isso? Da lenda dos santos medievais, como na lenda áurea de Jacopo Varazzi, datada do século XIII. Essa mistura de temas mostra o caráter dinâmico da interpretação dos textos bíblicos. Um texto do primeiro século depois de Cristo, interpretado por meio de lendas de santos medievais, como um estilo renascentista e com os temas de ameaças políticas e militares do seu tempo. Essas imagens dotavam o velho texto bíblico de uma juventude fascinante. A imagem mais famosa do Apocalipse con Figures
é o quarto cavaleiro do Apocalipse. Nela vemos retratados 4 cavaleiros galopando juntos sobre seres humanos aterrorizados. Suas vestimentas também lembram soldados turcos, mas a esta ameaça é somado o medo inspirado por temas míticos. Abaixo dos cavaleiros, sobre as patas dos velozes cavalos, as vítimas eram devoradas pelo monstro do abismo, simbolizando o mundo subterrâneo e infernal. O próximo a ser devorado pelo monstro é uma autoridade eclesiástica. Uma crítica que não deixa de ser provocadora para a época. A cena está toda voltada para o lado direito. Isso indica que o que segue dali em diante, ou seja, os capítulos da página seguinte em diante, devem ser lidos na perspectiva destas pragas. O mais avançado dos cavaleiros, para o lado direito, é o cavaleiro com um arco, ou o cavalo branco, que significa conquista, na perspectiva do leitor ser conquistado. O segundo, do cavalo vermelho, é a guerra, com seu cavaleiro girando uma espada no ar. O terceiro, sobre o cavalo esverdeado, traz uma balança com a qual racionará os alimentos, significando a fome. Por fim, cavalga um cavaleiro esquelético com um tridente demoníaco. Ele é Hades e morte. Vem colhendo o resultado de ação de seus 3 primeiros companheiros. Esta apresentação de todo o grupo de cavaleiros mostra que eles agem em conjunto, que conquista militar, guerra, fome e morte pertencem ao mesmo âmbito de atuação. É assim que Duhan interpreta seu tempo a partir da ilustração de um texto bíblico. Isso mostra que a imagem não era apenas um recurso decorativo, mas um poderoso meio de interpretação. Desta forma, é muito importante estudarmos a iconografia como uma forma de aprofundar o diálogo com diferentes maneiras de interpretar o texto bíblico. O sétimo selo de Ingmar Bergman, morto em 2007, para nossa tristeza, nos lança numa linguagem artística muito interessante para a representação de temas apocalípticos, o cinema. No filme, a força narrativa dos apocalipses pode ser recriada de forma especial. Em seu sétimo selo, Bergman, que era filho do pastor luterano e ele mesmo havia sido estudante de teologia, de fato propõe uma leitura do Apocalipse. Afinal, o filme se inicia com a leitura do sétimo selo, cujo texto é: quando o cordeiro abriu o sétimo selo, fez-se no céu um silêncio de 1 hora, e viu os 7 anjos que estão diante de Deus. Foram-lhe dadas 7 trombetas. O sétimo selo não tem conteúdo em si mesmo, mas ele abre mais pragas, como as 7 trombetas, e é, portanto, um bom tema de abertura para um filme que quer refletir os medos e as angústias do final dos tempos. E nesse caso específico, Bergman consegue refletir na mesma narrativa sobre o final dos tempos no mundo, na sociedade e na existência de cada um. É uma reflexão sobre o juízo da sociedade e a morte do indivíduo. O filme trata do retorno do cavaleiro Antonius Block em seu escudeiro Jones na cruzada do século XIII. Eles retornam frustrados, mas cada qual com seu motivo. Antônios por ter ido lutar na Terra Santa, a serviço da igreja, e mesmo assim não ter visto Deus e não ter adquirido conhecimento verdadeiro. Ele representa um personagem ingênuo e crédulo, mas angustiado. Sua fé não basta, pois suas dúvidas o atormentam. Jones, por sua vez, é cético e tem consciência de ter gastado 10 anos de sua vida numa terra inóspita, em batalhas cruéis, por uma causa qual nunca acreditara. Se o seu senhor buscava respostas às questões que o angustiavam, como o sentido da vida e a existência de Deus, Jones faz o papel da mente cética, crítica, irônica e pragmática. Ao chegarem na costa de seu país, Antonius Block é abordado pela morte que o veio buscar, mas ele não queria partir sem as respostas que procurava, e assim tenta ganhar tempo desafiando a morte para uma partida de xadrez. A partir daí, o filme se torna uma jornada em busca do sentido da vida e fuga da morte, num quadro apocalíptico de acontecimentos bizarros, mortes em massa devido à peste, decadência espiritual do clero e do povo. Nessa situação, Bergman cria um belo contraste com os personagens Mia, Geoff e seu filho Michael. Eles são pobres artistas ambulantes que lutam a cada dia contra a fome e a brutalidade da sociedade, mas que, em contraste com esta situação, espelham simplicidade, esperança e felicidade. Isso é bem representado numa bela cena em que, junto com o angustiado Antonius, tomam uma singela refeição de leite com morangos e celebram a paz de uma tarde de primavera junto com o pequeno Michael, como o nome de Michael e a visão da Virgem, e o terror das pragas apocalípticas, mas também é acompanhado por uma sensibilidade medieval, o contraste entre, de um lado, o lúdico da cultura popular e dos artistas circenses, das blasfêmias populares, dos medos diante da morte e, do outro lado, da violência do poder, das ameaças do clero e da Inquisição. Esse filme traz uma boa metáfora de
como o fim pessoal, que é a morte, é entrelaçado com a decadência escatológica da sociedade e do cosmos. Ambos são atingidos pelo juízo divino, mas ela também deixa entreabertas portas de esperança com a presença da arte, da fé ingênua, do desejo de amar o próximo, do dia ensolarado que faz, após a terrível tempestade, de Michael e o seu futuro. Uma forma muito proveitosa de aprender sobre o poder da influência de ideias apocalípticas sobre a cultura popular é passar uma tarde na Praça da Sé, em São Paulo, para ouvir poetas e profetas populares. Em frente ao imponente prédio e à seriedade da Santa Sé, populares se reúnem em pequenos círculos para ouvir vendedores eloquentes de remédios milagrosos, artistas populares fazendo malabarismos, imitações e etc. Chamam a nossa atenção dois grupos em especial. O primeiro se reúne em torno de poetas repentistas que criam e cantam versos sobre temas de apocalipse. Os versos dos repentistas cantam com muito bom humor as aventuras de Lampião descendo ao inferno e barbarizando o reino de Satanás. Ele é tão terrível que até os piores demônios o evitam e o próprio, coisa ruim, tenta impedir sua indesejável presença em seu reino. Esta forma irreverente e debochada de narrar a chegada do Lampião ao inferno, entre tantos outros temas abordados por eles, ilustra a forma como a cultura popular subverte os temas sérios da doutrina eclesiástica, diante da seriedade da igreja, o deboche subversivo de cultura popular. Mas ao lado deles pode-se encontrar um tipo de manifestação popular muito diferente, mas igualmente ilustrativa. Trata-se de pregadores da Praça da Sé. Em frente à sede da Igreja Católica, na capital, juntam-se populares para ouvir barulhentos e agitadores pregadores evangélicos do juízo final, das penas eternas, oferecendo salvação e libertação mediante ao arrependimento. A pregação desses profetas da rua pode parecer bizarra, até mesmo engraçada para nós. E, no entanto, mais do que uma representação exótica, uma manifestação de linguagem de catástrofe e juízo que está muito arraigada em nossa cultura. A cultura popular mostra nesses discursos aparentemente bizarros sua consciência de que a situação do sofrimento e da miséria de amplos setores de nossa sociedade não fazem parte da pauta das elites políticas e religiosas. Por isso, anunciam no centro da metrópole, diante de seu símbolo religioso central, a salvação miraculosa que creem que Deus realizará sem o apoio dessas instâncias. O olhar sensível para a arte e para a cultura popular não substitui o estudo das ideias apocalípticas nos textos bíblicos e na história das doutrinas religiosas. Para isso, indicaremos bibliografia em português acessível ao leitor não especializado. Uma obra de referência para o estudo da apocalíptica é Cosmos, Caos e o Mundo que Virá. As origens das crenças no Apocalipse, de Norman Cohn. Nesta obra, Cohn nos permite estudar as origens da apocalíptica muito antes da relação de seus primeiros escritos. Ele faz uma retrospectiva da história das ideias, desde o Egito Antigo, passando pela Babilônia e Persa, até o judaísmo antigo por meio do eixo do chamado mito do combate. Neste mito, a compreensão do mundo se constrói por meio da oposição entre Deus e seus opositores, entre luz e trevas. Esta luta é desdobrada em diferentes níveis no cosmos, desde o fundamental, que é o embate entre a criação e caos, até os níveis de relações sociais. Quem desejar estudar as formas apocalípticas de experiência religiosa e concepção do mundo nas origens do cristianismo, encontrará material interessante para explorar no livro que foi organizado pelo autor intitulado Religião de Visionários, Apocalíptica e Mística no Cristianismo Primitivo. Sua obra referencial para o estudo de apocalíptica é O que Sobrou do Paraíso, de Jean Delumeau. Ela não aborda a formação dos apocalipses antigos, mas a repercussão e desenvolvimento de suas ideias na história das doutrinas, das artes e do imaginário ocidental. Para mostrar esse desenvolvimento, Delumeau toma como tema central o paraíso e a sua transformação até a sua desconstrução no mundo moderno. Nada, no entanto, substitui a literatura dos textos fundantes, em especial do livro de Daniel e o Apocalipse de João, que são encontrados em diferentes traduções da Bíblia. Se esse pequeno adendo sobre o Apocalipse serviu como incentivo para se dar os primeiros passos para a literatura desses textos e permitir uma primeira compreensão dos mesmos e de sua importância para a cultura ocidental, teremos alcançado o objetivo. Bom, meus amigos do canal, espero que tenham gostado desse incrível capítulo e vejo vocês então no próximo episódio, quando falaremos da recriação das imagens de Daniel. Grande abraço a todos e bons sustos!